Galera, já joguei o WarioWare Move It. A Nintendo me concedeu a chave antecipadamente para eu testar, jogar e trazer as minhas impressões para vocês. Então é isso que eu vou trazer agora nesse vídeo aqui. Bora conferir, simbora! Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o WarioWare, a franquia WarioWare, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente que não é familiarizado com a franquia. Basicamente, galera, o WarioWare é um party game, aquele jogo de festa que você vai jogar ali sozinho ou com a galera. Diferente de Mario Party, por exemplo, que a gente já está acostumado, o jogo não é baseado em tabuleiros, em mini-jogos, onde você tem um tutorial, você vai aprender como é que joga, tem que ter uma habilidade ali no comando para poder passar e ganhar. Não, o WarioWare é baseado em microjogos. E como o próprio nome diz, é como se fosse mini-jogos, menor ainda, micro. Só que esses microjogos, eles são baseados na sua percepção e agilidade, e não na sua habilidade de comando para poder conseguir passar de alguma coisa especificamente. Às vezes é uma coisa simples, só precisa dar um pulo de um lado para o outro. Só que o tempo que você tem para fazer isso é muito rápido e você precisa olhar para a tela, perceber que o que você tem que fazer é pular de um lado para o outro, de acordo com as microdicas que o jogo te dá ali. E isso é um microgame atrás do outro, e vai, não acaba, e vai, continua. E é um microgame rápido, um mais rápido ainda, a dica vem rápido na tela, você tem pouco tempo para fazer. Então o jogo, ele é muito dinâmico. E parece que você tá ligado no 220 o tempo inteiro enquanto tá jogando. E é exatamente isso que é o WarioWare. Uma loucura total, o jogo é uma insanidade que você não para quieto um momento, tem que ficar ligado o tempo todo, e qualquer deslize, você pode perder aquele minigame e dar um game over. Agora que você já entendeu como é que funciona a franquia WarioWare, vamos falar de WarioWare Move It especificamente, que é o jogo que eu joguei e tô trazendo um review aqui pra vocês. Bom, como o próprio nome diz, é Move It, você precisa se mover, e o jogo é todo baseado nas funcionalidades do Joy-Con. Sim, os minigames são baseados em controles de movimento e toda a tecnologia maravilhinda que esse controlinho maravilhoso tem. Eu amo o Joy-Con, eu amo as funcionalidades, e quando um jogo vem extraindo tudo de bom que tem dele, eu fico maravilhado, eu amo demais de paixão. E o WarioWare Move It faz isso de forma majestosa. Isso quer dizer que não adianta ficar com a bundinha sentada no sofá para poder jogar o WarioWare Move It. Você vai ter que se levantar e remexer o esqueleto para poder conseguir usufruir 100% do jogo e fazer tudo que ele pede, tá? E vai por mim, é divertido, eu vou curtir pra caramba. Tá, Diego, beleza, você já me explicou o básico do WarioWare e você também já falou que o WarioWare Move It é baseado em controle de movimento. Mas como é que funciona o jogo propriamente dito? Explica pra mim. Tá, vamos lá, deixa eu falar os modos que tem aqui. O jogo tem um modo história, sim, modo história. O jogo é party, mas ele tem história e... pasme, ele tem muita história, ele tem história pra tudo. Ele tem história até pra cada movimento que você precisa fazer para poder passar dos minigames, é muito louco. Deixa eu dar uma breve introduzida aqui na história do jogo para vocês, sem muito spoiler, tá? Porque também vocês têm que aproveitar por si só. Basicamente, o Wario tava passeando lá, comprou uns hambúrguer de alho e ganhou uma promoção de uma viagem para uma ilha com 20 amigos para poder passar umas férias. E nessa ilha tem uma deidade que criou uns dispositivos de pedra muito loucos, que nada mais é do que os Joy-Cons que a gente já conhece, tá? E aí, baseado nesses dispositivos divinos, você tem vários movimentos divinos também que você aprende, e cada movimento tem uma história por trás, como é que ele foi criado, para que ele servia, é muito louco isso, cara. Mas esses movimentos nada mais do que são uma forma de te ensinar qual a posição específica você precisa fazer para conseguir passar daquele microgame. Isso que eu acho genial, porque todos os microgames, eles são baseados no ponto de partida dessa posição que você aprendeu. Então, por exemplo, tem uma posição que é chamada de massagem, que você tem que ficar com as mãozinhas assim para frente, como se estivesse fazendo massagem em alguém. Todos os microgames que vier dali para frente, que usem essa posição aqui, elas partem desse princípio. Então pode ser que você vai ter que puxar um papel, pode ser que você vai ter que apertar alguma coisa, pode ser que você vai ter que dar um soquinho, mas sempre baseado nessa posição. E conforme você vai avançando no modo história, cada fasezinha é de um personagem específico da turma do Wario. E cada fase você vai passar por microgames baseados em vários movimentos daquela fase. Então assim, o jogo tem um monte de movimento que você aprende durante o modo história, para poder ir jogando microgames baseado naqueles movimentos. E conforme você vai avançando no modo história, vai misturando os movimentos e os microgames. Então pode ser que numa sessão ali de uma fase, você vai jogar, sei lá,
13, 14, 15 microgames e vai misturar vários tipos de posições diferentes, cada vez mais rápido, cada vez mais louco, cada vez mais dinâmico, para você se desafiar e ver se consegue chegar até o final. E o mais legal, galera, é que nesse modo história, além de ter uma historinha para cada personagem, tem uma narrativa, tem uma dublagem, é bem legal, bem completinho, bem feito cada fase ali, tá? E também tem um chefe no final de cada fase, aí o microgame ele fica um pouco maior, eu diria até que ele vira um minigame, mas especificamente para passar daquele chefe, e é bem divertido. Eu gostei bastante desse modo história justamente pela robustez de explicar tudo que tem no jogo, ter uma lore pra tudo, ter uma história pra tudo, ter animações de início e fim de cada fase e os microgames serem muito, mas muito gostosos e dinâmicos de ser jogados. Então assim, a experiência que o modo história passa em cada fase é muito gostosa. E aqui eu tenho que reclamar de uma coisa, que é a falta de português no jogo. Porque como tem bastante história, como tem bastante diálogo, dublagem, os personagens falando, explicação de cada movimentação e até mesmo as dicas para cada microgame, tá tudo em inglês. Então se você não sabe inglês, se você não tá lendo ali na sua língua nativa, você vai perder, você vai deixar de ter essa experiência legal, de ter uma lore e uma história para tudo, e até mesmo às vezes você vai se embananar em alguns microgames porque você não sabe o que tá escrito logo no início do microgame, que é aquela dica bem rápida, bem sucinta para você despertar, virar aquela chavinha no cérebro e entender o que tem que fazer. E às vezes você fica a ver navios porque você não entendeu, porque você não fala inglês, você não fala aquela língua que tá ali na tela. Não tá em português, eu acho bem prejudicial para a experiência do jogo em si, principalmente no modo história, que tem bastante fala e bastante texto. E puxando esse assunto de ter bastante fala, o WarioWare Move It está com o novo dublador do Wario. Vou deixar um pouquinho para vocês ouvirem aí. Fine, fine, fine. A trip with these chumps doesn't feel like a prize. Just don't expect me to do any work. Eu concluí esse modo história, galera, por volta de 1h30. Ele é muito rápido, né? Então esse aí é um ponto negativo pro modo história. Eu acho ele muito bom, muito bem feito, muito bem construído, mas ele é muito rápido. E assim, ele até libera algumas coisas depois que você zera, só que tem conteúdo que ele libera que é obrigatoriamente para no mínimo 2 jogadores também. Então você fica meio que travado até alguém com você para poder jogar e usufruir mais do jogo. Pegando esse gancho, deixa eu falar os outros modos, que é o seguinte. Tem o modo Party, que é o modo festa, onde você vai poder jogar de 2 até 4 pessoas. Que nada mais é do que você vai desafiar ali os seus amigos naqueles microgames. Diferente do modo história, quando você joga em co-op com alguém que você vai jogar em parceria, nesse modo party você vai jogar contra, basicamente, tá? Então, é um desafiando o outro ali, e o interessante é que eles dividiram o Joy-Con, sabe? Um fica com um Joy-Con, outro fica com o outro. Não são 2 Joy-Cons, como é no modo história dos microgames normais. Então, uma pegada interessante, eu gostei. Mas é aquilo, é uma parada bem simples que você depende de outros jogadores para poder jogar. E aí entra um ponto negativo aqui do jogo, na minha concepção. Ele não tem online. Todo o conteúdo que você tem é exclusivo para desfrutar com 2 ou mais jogadores, 2 a 4 jogadores, você só pode fazer com pessoas locais. Então se você não tem uma galera na sua casa o tempo inteiro, você só vai conseguir desfrutar desse jogo quando fizer uma festa, for pra casa de algum amigo, ou então fazer alguma reunião, alguma coisa assim, porque não dá pra jogar online, tá? Então você acaba não tendo o potencial completo daquele jogo dentro da sua casa quando tá sozinho. O ideal é que você jogue com outras pessoas. Ana, deixa eu passar para vocês o que eu achei do jogo, pontos positivos e negativos, tá? Bom, a minha experiência com WarioWare Move It foi muito boa, todo o modo história eu gostei muito de jogar, os microgames são muito bem feitos, muito bem pensados e todos eles são muito divertidos, utiliza todas as funcionalidades do Joy-Con, até a câmera de infravermelho é utilizada no Joy-Con, controle de movimento, o jogo te faz você ficar em pé, ficar deitado, você balançar o popote, você dançar, você pular. Tem microgames que são baseados em franquias da Nintendo, então você sente aquela nostalgia ali. Então assim, os microgames do jogo são absurdamente gostosos, divertidos e inventivos. É muito bom. Então assim, o jogo tem até um fator replay bom, porque você vai lá entrar no modo história e você vai ficar se desafiando quantas vezes mais você quer fazer aquilo ali, aumentar a velocidade do minigame, ver até
onde você consegue ir sem dar game over. Então assim, por mais que o modo história seja um pouco rápido, ele tem um fator replay para você ficar se desafiando. Então assim, toda a criatividade da equipe de desenvolvimento para criar os microgames, para utilizar os recursos do Joy-Con, e também nas animações do modo história, da dublagem, toda a história, o modo história é amarradinho, pra mim é o ponto altíssimo do jogo. A diversão seja jogando sozinho ou jogando com alguém. Isso aí não tem como. A diversão é 10 de 10. Agora, pelo modo história ser um pouco curto demais, às vezes você não quer ficar naquele fator replay o tempo todo repetindo, só se desafiando. E aí talvez faltou um pouco mais de conteúdo para poder prender aquele jogador sozinho ali em WarioWare Move It. E mais uma vez, a ausência do online também atrapalha nessa experiência do jogador solo, sendo obrigado a sempre ter alguém na sua casa ou ir para algum lugar para poder usufruir 100% do potencial desse jogo. E claro, a falta de português também é algo que atrapalha muito numa experiência maravilhosa, que é a experiência do modo campanha, do modo história. Então assim, pra gente aqui do Brasil, tem um ponto negativo a mais, que é a ausência de português. Então, misturando toda a diversão que eu tive, toda a engenhosidade que eu tive o privilégio de experimentar em WarioWare Move It, principalmente por eu ser um grande fã e amante dos Joy-Cons, controles de movimento e toda a tecnologia que tem aqui. Então toda essa parte positiva misturada com as partes negativas que eu citei aqui, a minha nota para o jogo é uma nota 75. O jogo passou de ano e passaria de ano muito mais se não fosse esses pontos negativos que eu citei aqui. Mas galera, eu super recomendo o WarioWare Move It para quem gosta desse tipo de jogo, para quem tem bastante gente em casa, para quem tá sempre fazendo festas, indo para casa de amigos, porque de fato é um jogo muito divertido e que você vai realmente ficar abismado o quanto a criatividade dos desenvolvedores foram exploradas ali naqueles microgames que o jogo proporciona. É uma experiência única, amei essa experiência e fico muito feliz e muito grato pela Nintendo ter concedido essa chave antecipada aqui pra gente conseguir experimentar o jogo e passar todo esse sentimento que eu tive aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com todo mundo pra galera saber também sobre o WarioWare Move It. E se você quiser comprar o jogo, os melhores lugares estão na descrição. Digital SP na nuvem, parceiro oficial da Nintendo, e mídia física nacional oficial nas lojas de vendedores, que você encontra o link também na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!